Para entendermos melhor as raízes dos polinômios de grau maior que 3, será preciso entender um pouco sobre divisão de polinômios. Então a gente vai ver como efetua a divisão de um polinômio e depois trabalhar com a questão das raízes. Como a questão das raízes está ligada à questão de decomposição dos polinômios, essa parte vai ficar para a próxima aula, já que a próxima aula é dedicada justamente a essa questão de decomposição. Ok? Então, assim como nos números, nós podemos efetuar também divisão entre polinômios. Eu vou só relembrar como é que a gente faz divisão com número, porque há uma semelhança. Se você divide, por exemplo, um número 8, deixa eu apagar aqui. Você divide o número 8 por 6, então isso aqui dá 1. Dá 1 vezes 6 dá 6. Aí eu coloco o 6 aqui, eu passo a subtrair. Ou seja, se você olhar por um certo ponto de vista, eu coloquei o resultado daqui, eu coloquei com um sinal trocado, que é menos 6. Então 1 vezes 6 dá 6, eu coloco aqui para subtrair. 8 menos 6, 2, e termina a nossa divisão. Observação. A gente pode observar que o resultado da nossa divisão, pode ser chamado assim o resultado, mas não é bem isso, que esse valor que é 1, ele é menor do que o 8, a primeira observação. Então você vai dividir aqui por um número menor e aqui dá um resultado de número menor também. Quando a gente passar as semelhanças para polinômios, essas questões de menor e maior será relacionadas ao grau. A gente vai dividir um polinômio por um grau menor e o resultado também é um grau menor. A outra coisa é que a gente parou nossa divisão aqui porque esse 2 é menor do que o 6. Se ele fosse maior, a gente iria continuar nossa divisão. Eu posso colocar, por exemplo, vou botar um número maior aqui, 25 dividido por 2, ou por 3, por 2. Vou colocar 25 dividido por 2. Então eu vou dividir só o primeiro daqui, que é o 2, dividido por 2 dá 1. Então, primeira observação é que a gente divide só o primeiro algarismo. Lá para polinômio, a gente vai dividir a primeira parcela, então vai ter muitas semelhanças. 1 vezes 2 é 2. Então, eu vou botar menos 2 aqui para subtrair. Vou subtrair só aqui. Aí, 2 menos 2, 0. O 5 baixa. Então, esse aqui baixou, esse aqui subtraiu. Vai acontecer a mesma coisa em polinômios. 5, eu vou ainda dividir por 2. Vou dividir por 2, porque ainda dá para dividir, ele não é menor. Então, 5 dividido por 2 dá 1. Dá 1. Na verdade, vai dar 2. 2 vezes 2, 4. Aí vai vir como menos 4, eu não estou fazendo direto. 5 menos 4, 1. E como 1 é menor que o 2, para. Então assim que a gente faz divisão. E para polinômios vai ser semelhante para quando aqui tiver menor. E um outro detalhe, não sei se vocês viram ou lembram quando fizeram isso lá em divisões, mas se nós pegarmos esse 12 e multiplicar por 2, vou colocar aqui, 12 multiplica por 2. Como eu estou trabalhando somente com números, eu posso usar o xizinho para multiplicar. E somar com o resto, mais o resto, sempre vai dar esse 25. 12 vezes 2, 24, mais 1, 25. Aqui é a mesma coisa. Esse vezes esse, que é 1 vezes 6 dá 6. Aí soma com 2, ou seja, o resto mais 2, dá 8. Dá 8. 1 vezes 6, 6. Mais 2, dá 8. Guys, então, isso aqui, na verdade, se vocês recordarem lá do primário, era chamado de prova real. Era chamado de prova real. E a gente vai ver que eu posso dividir um polinômio de maneira muito semelhante. Então, vou pegar aqui P de x, um polinômio. Eu posso dividir por um polinômio Q de x de grau um pouco menor. Então, assim como eu dividi um número por um outro menor, aqui vai ser um grau menor. É claro que a gente pode dividir um número por um número maior, da 0, alguma coisa, mas essa não é a discussão do momento. Então eu divido um polinômio
por um polinômio Q de grau menor. Aí eu vou ter um polinômio aqui d de x, e então ao dividir p de x por um q de x, você vai obter um outro polinômio que eu vou chamar de d de x, e vai obter um resto aqui que a gente vai chamar de r de x. Só que essa divisão vai ter todo um processo, nós vamos ver como é esse processo, como é o algoritmo para executá-la, mas a primeira coisa a chamar a atenção é que é semelhante à questão dos números. Se você pegar esse d e multiplicar por q, vou pegar aqui, qd, e somar com o resto, r de x, somar com esse aqui, então esse multiplica por esse e soma com o resto, vai dar o nosso polinômio. Então eu posso escrever aqui p de x igual a essa multiplicação, que é esse com esse, mais o resto. Ok, guys? Daí a gente vai tirar algumas conclusões. Outra coisa, que quando a gente executar o algoritmo de divisão dos polinômios, a gente só vai parar quando o resto tiver grau menor que o Q. Então, igual no número, só para quando esse é menor do que esse, só para quando o resto é menor que o Q. Ok? E aqui dá para dar mais informação do que a gente imagina. Na verdade, guys, antes de dar essa informação, existe um teorema que descreve isso. A gente não vai entrar em detalhes, por motivos que a gente já comentou, toda a questão do atraso, mas existe um teorema que garante que toda vez que você dividir um polinômio P por um polinômio Q, você vai obter um polinômio, algum outro polinômio, que a gente vai chamar de D, e mais um resto R, de tal forma que você tem esta propriedade. Ok? Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu vou colocar aqui um exemplo. Divida o polinômio p de x, eu vou colocar x cubo menos 2x quadrado mais 1 por q de x igual a menos 2x mais 1. Pronto, vamos dividir esse polinômio por esse polinômio aqui. Ou deixa eu vou aumentar o grau desse aqui. Pronto, vamos colocar menos 2x quadrado. Eu vou colocar a nossa solução e vamos lá fazer a nossa divisão. Como é que a gente vai fazer isso? Semelhante com números, eu vou colocar aqui o polinômio que eu quero dividir, que é x ao cubo menos 2x quadrado mais 1. Coloco o nosso traçozinho da divisão. Pronto. Vou fazer isso aqui mais decente. Opa, não era para sair azul. Então, preto. Ok. Nice. E aqui eu vou colocar o polinômio por quem eu vou dividir, que é o menos 2x quadrado mais 1. Semelhante ao que a gente faz com números, ok? E assim como números, como a gente fez aqui, a gente pegava o primeiro número, lembra como aqui até eu cheguei a comentar, a gente vai pegar apenas a primeira, como é o nome desse bichinho? Primeira parcela e dividir pela primeira parcela daqui. Então, divida x ao cubo por menos 2x quadrado. Daí, guys, a parte do número, que é um número, tem um número aqui invisível na frente, que é 1. Eu vou colocar aqui em vermelho, ok? A parte do número vai ficar assim, 1 dividido por 2, então fica 1 sobre 2, já você coloca aqui em forma de fração. Vamos estender um pouquinho isso aqui. A parte do sinal, aqui é positivo, vou dividir por um número negativo, faz jogo sinal, mais com menos dá menos. A parte das variáveis, você divide por subtração dos expoentes. Então, o expoente era 3, subtraiu 2, fica 1. Então, é esse. Perceba que eu peguei apenas a primeira parcela e dividi com a primeira parcela. Agora,
deu esse valor, a gente faz igual a gente fez com os números. Dá esse valor, a gente vai multiplicar por esse e colocar bem aqui com o sinal trocado. Ou seja, é como se colocasse aqui para subtrair. Então, eu vou multiplicar esse valor daqui, eu vou multiplicar por todo esse polinômio e colocar aqui na próxima linha. Então, multiplica esse por esse, ele vai dar x ao cubo. Ele sempre, se você dividir por direitinho, esse valor por esse primeiro sempre vai dar igual ao daqui. Se dividiu direito, porque é uma operação inversa. Mas se você quiser se certificar, vamos lá. Meio vezes 2 é 1 inverso do outro, então dá 1. Todo número multiplicado pelo inverso, lembre-se que dá 1. Então, 1. Ninguém vai colocar esse 1, vou já apagar. X vezes x quadrado, x ao cubo, que na multiplicação soma os expoentes. X ao cubo. Beleza, vou apagar esse 1 aqui. Nice, então deu certinho. E o sinal, menos como menos dá mais, e vai vir menos, porque lembre-se que para cá sempre vem o sinal negativo. Ok? Próximo, agora multiplicar por a segunda parcela. Multiplicando pela segunda parcela, como é que eu tiro esse traço daqui? Eu vou botar ele mais um pouquinho embaixo. Eu vou deixar ele bem aqui, depois eu coloco de volta. A segunda parcela, deixa eu colocar logo o sinal, menos com mais dá menos, então ela vai vir mais. Multiplicando os números, meio vezes 1 dá meio, e x, aí vai ficar x vezes 1 dá x. Não tem outro x para aumentar o grau. Aí aqui entra um detalhe importante, guys, que aqui o ideal é estar numa ordem bem feita. Como assim, ordem bem feita? Esse termo x tem que estar embaixo do termo x aqui, ó. E aqui não está aparecendo o termo x. Então a gente costuma completar aqui, a gente vai apagar e ajeitar. Colocar o polinômio na forma completa. Por quê? Deixa eu ajeitar a bolinha. Para poder colocar tudo organizado. Então a gente vai fazer isso. Eu vou ver se eu consigo carregar isso para o lado. Pronto. Esse aqui que faltou. Beleza. Vamos lá ajeitar essa parte. Então bem aqui, antes de colocar o polinômio era esse. Depois, vamos colocar o polinômio bem direitinho. X ao cubo menos 2x quadrado. Isso aqui é o termo de grau 2. Aí depois do termo de grau 2, de ordem 2, desculpa, vem o termo de ordem 1, que ele não aparece aqui. Então a gente vai acrescentar mais 0x, que é o termo de ordem 1. Olha, o x elevado a 1. E o coeficiente é 0, já que não aparece. Mais 1. Então eu coloquei aqui na forma completa. Importante essa parte. Aqui não precisa colocar em forma completa, porque é só aqui que a gente organiza. Então na hora que eu multipliquei esse termo por esse aqui, ó, deu um termo de ordem 1. Então esse termo aqui de ordem 1, eu vou colocar ele embaixo, tá um pouquinho mais para a esquerda, tá um pouquinho mais para cá, um pouco mais para cima, eu coloco, tá tudo bagunçando aqui, eu coloco embaixo do termo de ordem 1 aqui, ó, então tá alinhado embaixo, porque vai facilitar a minha soma. Beleza. Continuando, então não tem problema ter esse espaço aqui. Continuando, já que a gente já multiplicou tudo aqui, não vamos mais fazer conta. Aí eu coloco o meu traço aqui, deixa eu esticar um pouquinho, pronto. Coloco o meu traço aqui, onde eu vou efetuar toda a conta. Aí, a primeira parcela aqui vai se cancelar com essa, isso sempre acontece se você dividiu certinho. Se você não dividiu certo, elas não vão se cancelar. Cancela, porque são iguais e sinais contrários. Essa parcela menos 2x quadrado, a gente vai baixar. Baixei ela, porque baixar não tem ninguém para somar. Agora, o termo de ordem 1, aqui tem 0, então eu vou até ignorar. 0 mais meio é meio. Vou colocar aqui mais meio x, mais o termo independente que é 1. Coloquei aqui. O resto aqui tem grau 2, olha o 2 aqui. Ainda não é menor do que esse. Professor, é igual, mas ainda não é menor. Então, eu vou continuar a minha divisão. Então, vamos lá dividir. Ao dividir, menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Então, um positivo. Coloco mais 1 aqui. O x quadrado dividido por x quadrado
morre, então não coloca aqui, ele se cancela. Pronto, dividi. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa. Pegar esse bichinho aqui que deu o resultado, multiplicar por esse, colocar aqui embaixo, tudo na ordem certa, esse sinal trocado. Então vamos começar. 1 vezes a primeira parcela, que é menos x quadrado, dá menos 2x quadrado, dá menos 2x quadrado. Vai vir para cá como mais 2x quadrado, positivo. Positivo, vamos estar assim mesmo. Assim, nossa, feio, né? Próximo, vamos colocar um negócio decente aqui. Pronto. 1 vezes 1 dá 1, vai vir como menos 1. Aí eu coloco menos 1 bem aqui. Esse termo é independente, então eu coloco embaixo do termo independente. Quem não lembra o que é termo independente, é o termo que não, a parcela que não tem x. Ok? Então, esse aqui morre com esse aqui. Ok? E esse meio x a gente vai baixar. Se quiser colocar x sobre 2 pode ser também. Esse 1, ele vai cancelar com esse 1 aqui. Vou apagar esse aqui. Deixa eu trocar a caneta. Com esse 1 aqui. E então, sobrou apenas meio x. E observe que agora o grau... Deixa eu diminuir o zoom para facilitar a visualização. Agora o grau está menor. Aqui é grau 1 e aqui é grau 2. Como o grau está menor, nossa divisão terminou. Nossa divisão terminou aí. Aqui, pronto, termina. E para finalizar, a gente vai escrever o nosso polinômio nesse formato aqui, ó. Esse formato para completar aqui. Tá aqui nossa divisão, deu isso aqui é o resto. Então, eu posso escrever o nosso polinômio, que foi esse aqui. Vamos copiar, né? Que aí facilita a nossa vida. E aí eu venho bem aqui. Aqui, pronto. Nosso polinômio, eu sei que ele vai ser igual ao quê? Aqui. Ele vai ser igual a esse aqui, que é o menos 2x quadrado mais 1, vezes esse de baixo, que é o menos meio x mais 1, mais o resto. No caso, aqui vai ficar o... Vou tirar esse traço porque dá a ideia que é um sinal daqui, então não coloco esse traço. Mais o resto, que é meio x. Então tá aqui, guys, efetuado a nossa divisão de polinômio. Pronto. Acho que ajeitou aqui. E observe, resto menor, aqui grau menor, grau menor. Uma coisa importante a observar: a soma do grau desse com esse tem que dar o mesmo grau do polinômio. E de fato, o grau aqui é 2, somando com grau 1 vai dar grau 3. Se você dividiu direitinho, sempre a soma do grau daqui com o grau desse aqui, ou seja, grau desse com grau desse, dá o grau do polinômio. E tem mais alguma coisa? Se você quiser verificar que sua conta está direitinho, basta você fazer toda essa multiplicação aqui, distribui, soma com isso e tem que voltar para nosso polinômio. Ok, guys, era isso que a gente tinha para falar de polinômios. Eu acho que nossa aula encerra, acho que essa parte já encerra nossa aula. Thanks.